Olá, que prazer estarmos juntos e juntas novamente. E isso sempre acontece porque nós temos um canal que nos leva até você. E isso é importante e traz você até nós, porque vocês estão aqui no coração quando a gente prepara cada programa, quando a gente pensa nas dores de cada uma. Então é com muito carinho que a gente prepara esse momento para vocês. E aí sempre a gente lembra que é rapidinho, mas a preparação é demorada, né? Porque a gente precisa de pesquisar, a gente precisa de conversar e trazer algo bem concreto para vocês. Mas a gente faz isso com o maior amor, porque você é muito importante. E o Movimento de Mães tem como base evangelizar as pessoas. E isso, para nós, é uma missão. Mas toda missão começa pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Então, vai colocando no coração os seus pedidos, vendo mesmo tudo aquilo, né, que hoje você traz um desejo muito grande que se realize. Eu sempre gosto de falar, Senhor, está aqui o meu impossível. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossas orações, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Te convido a pegar a sua Bíblia, porque afinal de contas o Movimento de Mães toda a nossa oração, ela é baseada na palavra de Deus. Então você vai ver a gente sempre com a Bíblia na mão, buscando inspiração. Então no Salmo 126, no versículo 3. E aí no versículo 3 aqui diz o seguinte: vou até começar um pouquinho antes. O Senhor fez grandes coisas com eles. Sim, grandes coisas o Senhor fez conosco. Ficamos cheios de alegria. Fazei voltar, Senhor, os nossos exilados. Essa palavra aqui no Salmo, ele nos faz relembrar, né, que os judeus têm algo que eu admiro muito, o judaísmo. Por quê? Porque eles têm uma preocupação de fazer uma educação preventiva. O que é uma educação preventiva? É aquela educação que busca formar os filhos desde pequeno na fé. Ou seja, eles educam, assim como educamos no inglês, no francês, para viver no mundo, né? Nós educamos em matemática, em ciências, para os filhos poderem entender a natureza, entender o mundo que eles vivem. O judaísmo tem a preocupação de educar os filhos na fé. Os nossos pais não tinham muito conhecimento para fazer esse processo educacional, mas o que acontecia? Eles tinham forte devoção. A devoção do texto, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Então, eles iam educando a gente na devoção. Depois de adulto, a gente ia para a igreja por causa da devoção da missa, por causa da devoção a Santo Antônio, né? Nossa Senhora das Graças, as diversas devoções. Mas o judaísmo ele tem uma preocupação diferente. Ele educa na palavra, tá? O que nós chamamos de fé histórica.
relembra fatos para mostrar o quanto o Senhor fez grandes coisas. Então, isso é importante na educação da fé. E aí, na nossa vida de hoje, como é que a gente educa a criança na fé no dia a dia, Ju? Tia Ângela, esse nosso dia a dia, ele tem que começar nas coisas pequenas, porque quando a gente tem o nosso filho muito pequenininho, é nesse hábito que ele vai aprendendo no dia a dia. Então, fazer uma pequena oração na hora que acorda, durante a refeição, ensinar a rezar para o anjo da guarda na hora de dormir, lá quando eles são pequenininhos, né? O Santo Anjo, e assim a gente vai evoluindo. Conforme eles vão criando um pouco mais de prática, aí a gente começa a introduzir também aí a própria rotina deles de oração. Né? Então eu vejo assim, a gente tem a prática, por exemplo, da missa dominical, que isso é algo que a gente diz que é o mínimo preceito da família, né? Mas que cada um aos poucos vá agregando cada vez mais Jesus no dia a dia. Esse ano a gente teve uma graça lá em casa, eu digo assim, a gente vai aos pouquinhos plantando e uma hora, quem sabe, a gente vai colher os nossos frutos. Com certeza vamos. E a minha menina, que tem 16 anos hoje, aceitou o pedido, né, deu o sim dela para ser catequista. Que legal. E agora, todas as quartas-feiras ela vai, tem a turminha dela e volta para casa, assim, na terça já, sabendo que tem que preparar a aula e se dedica e sempre com alguma novidade na quarta-feira. Então ela disse que agora ela já está craque em vários assuntos e isso ela traz para casa, conta para o irmão e vai ela mesma evangelizando o espaço familiar e das amigas que também veem o que ela vem fazendo. Então, quem sabe, aos pouquinhos, a gente vai cada vez mais agregando esses momentos, né? E essas rotinas. Eu tenho um testemunho, assim, que toda vez é um ensinamento para mim. Porque eu rezo o terço todos os dias às 6 horas. E meu neto fica na minha varanda fazendo academia, que ele tem uma academiazinha dele lá, né, particular, na minha varanda. E ele é torcedor do Palmeiras. E ele sempre fala, vovó, reza o terço pro Palmeiras ganhar. Vovó, reza o terço. E eu sempre rezei. Um dia ele ligou para rezar, era a final do Palmeiras. E aí eu não podia rezar. Eu falei, olha, reza você o terço. Ele falou, não sei. E aí eu falei, abaixa o pocket terço aí. E eles passaram o jogo do Palmeiras, foram os 2 tempos, mais 2 prorrogações e mais os pênaltis, rezando o terço da misericórdia no pocket terço. O que aconteceu? O Palmeiras ganhou e isso colou neles de uma tal forma que hoje, sempre que eles têm alguma coisa, eles rezam o terço. Então é uma rotina da vida. Qual criança que não quer que seu time ganhe? E aí, colou isso no terço, isso passa a ser uma prática. Mas falando no judaísmo, né, Aline, como é que os judeus fazem isso? Então, tia, é engraçado, assim, acho que não só os judeus, hoje os católicos também fazem isso, né? Toda a fé dele está aqui na palavra. O que está escrito é lei. E isso é muito importante porque a Bíblia, tia, é um grande livro de ensinamento. O que você quiser, tirar a dúvida que você precisar, você pode ir na Bíblia porque ela vai te dar a palavra para aquele momento que você está precisando. Para aquele momento que você está vivenciando, para aquele momento que você está educando o teu filho, ou você está precisando fazer uma educação mais forte no seu filho, ou você ter numa hora de angústia, você tem um acalanto no coração, está tudo aqui escrito na palavra. E é sobre a palavra que nós devemos educar na fé cristã, em qualquer outra religião que use a Bíblia, sempre dentro da palavra. Mas o que eu gosto, Aline, do judaísmo, que eles têm uma fé narrativa. O que é uma fé narrativa? Eles se reúnem em família e relembra tudo o que aconteceu com o povo, é histórico. Então, eles lembram de Noé, eles lembram de Abraão, eles lembram de Jacó, os patriarcas, depois lembra do Egito. E aí, ao contar o que Deus fez por este povo, eles
introjetam nas crianças uma fé a partir da história, que é concreto. Deus tirou o povo do Egito. Deus fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Deus abriu o Mar Vermelho. Isso é importante, tia, porque quando você coloca na história, você consegue mostrar e as pessoas guardarem no coração, entender o momento histórico também, porque cada passagem tem... Porque a Bíblia não é um livro fácil de estudar. Tem umas coisas que no Antigo Testamento são difíceis. E quando você faz essa relembrança de uma pessoa que estudou e que faz essa narrativa, as pessoas abrem o olhar para aquele entendimento e conseguem entender aquilo, né? E para eles é mais do que um livro. É a vida da família. Imagina a gente contando, olha, a minha família é libanesa, veio do Líbano, entrou no navio, a tempestade foi forte, eles rezaram. Isso é real para mim. Então, a fé narrativa, ela se torna real a partir de acontecimentos relembrados. Nós, os católicos, fazemos isso na Páscoa. A missa mais bonita para mim é a da véspera de Páscoa. Por quê? Porque a gente relembra toda a história da salvação. E a história da salvação nossa passa pelo povo judeu. Então, isso é importante. Mas o que é mais bonito, porque Deus diz, né, para o povo judaico, vivenciar isso e contais para os seus filhos, porque isso é assumir a responsabilidade e tornar os filhos responsáveis e pedir aos seus filhos para contar para os seus netos. O que é ter uma fé responsável e responsabilizadora? Tia, é um grande desafio, né? Mas é a nossa responsabilidade de mães, de pais, passar a nossa fé para os nossos filhos. Essa é o nosso maior desafio no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, isso desde criança, na adolescência, os nossos filhos grandes aí na universidade, o que eles estão aprendendo? Se a gente não for responsável como pais de transmitir a fé, a faculdade vai ensinar. E o que eles estão ensinando aí fora? Né? Olha o contra-fé. É a contra-fé, né? É o relativismo de que tudo pode, de que tem uma, duas, três verdades, e não tem. Existe a verdade, que é a verdade de Cristo. Então, nós pais, nós somos responsáveis por passar essa fé para eles, para que eles possam transmitir para as suas famílias. Para a gente ver tantos exemplos, por exemplo, tem família, por exemplo, onde o pai trai, aí o filho trai também, e isso vai de geração para geração. Então, nós temos que romper essas maldições hereditárias com a nossa fé, né? E transmitindo a verdadeira fé de Cristo para os nossos filhos. E aí, gente, isso que a Cris está falando é muito importante, porque nós temos um puxão de orelha para essa geração aí. Por quê? Porque os nossos pais transmitiram. E essa geração agora, como o filho tem que querer, acabou não sendo transmitido. Então, nós saímos de uma educação preventiva para uma educação curativa. Por isso, eu te digo que agora, se nós queremos salvar essa geração, nós precisamos de começar a evangelizar, não só as crianças mais, mas também a faixa etária de 30 anos que não teve a evangelização, nem narrativa passada de pai para filho e nem a curativa. Por isso, Senhor, nós queremos dar um grito de socorro. Senhor, tende misericórdia desta geração, porque nós criamos uma geração sem entender os seus grandes feitos. Vem, Senhor, em socorro dessa geração. Venha trazer ardor para os pais evangelizarem e coração aberto para os filhos entenderem a verdade. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.